Boa noite! Olá, meus companheiros de todas as noites. Como é bom estarmos aqui juntinhos. Gratidão por mais este dia e finalmente ter chegado à noite, aonde continua a nossa vigilância. Você sabia que é muito importante, antes de você deitar, a conversa com os nossos protetores? Você falar, você agradecer, você bater aquele papo muitas das vezes conosco mesmo, refletindo sobre as coisas que a gente falou, sobre o que fizemos, se agimos de maneira boa ou não e como podemos melhorar. Sim, é muito importante este questionamento, este balanço do final do dia, aonde podemos sempre e temos a oportunidade de nos melhorarmos, a nossa conduta, a maneira de ver, de agir, de falar. E é no nosso estudo que encontramos a ferramenta para sintonizar, para apertar aqui, medir ali, através do estudo do Evangelho. Ele nos fortalece, ele nos ensina como proceder e como agir. Por isso, você não está sozinho, meu irmão. Toda vez que você sintoniza a rádio, aqui na Rádio Rio de Janeiro, aqui na Evocação da Ave Maria, você vai encontrar as ferramentas para ajustar a sua sintonia no bem. E você logo, logo vai ver como tudo há de melhorar à sua volta. Nós estamos falando sobre como é importante a Quaresma, este momento após o Carnaval, que vai até o dia 2 de abril. E nesse momento, segundo o Espiritismo, nós estamos fazendo uma limpeza das sintonias. Durante o Carnaval, nós sabemos que a psicosfera terrestre fica densa e atrai espíritos perturbadores que se alimentam dos excessos da bebida, excessos do corpo, excesso de tantas coisas que nos fazem ficar mais pesados energeticamente, numa sintonia densa e negativa. Por isso, quando você ou sua mente falar assim: fique em casa, leia um livro, se mantenha num lugar mais reservado. Não é porque a gente está ficando mais velho, com preguiça, ou está se cansando. É uma interferência dos bons espíritos alertando a gente que é hora de colocar o pé no freio, é hora de trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso corpo, para que possamos resgatar o nosso equilíbrio e assim trazer boas sintonias e bons pensamentos para nós. Quando nós temos bons pensamentos, nós estamos energizando todos os nossos órgãos, pois através da paz, através da calma, que estamos lidando com tudo que acontece à nossa volta, estamos energizando os nossos órgãos de uma forma positiva, ao contrário daquele que logo fica nervoso, que bate, que xinga, que levanta a voz, que se mantém de uma maneira perturbadora perante os seus, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na roda de amigos, nas redes sociais. Então, acalme seu coração, meu irmão. E a Quaresma é o período perfeito para isso, aonde, nesse período posterior, é o momento de reajustar a nossa sintonia, buscando pensamentos elevados e orações para se afastar dessas influências. Então, às vezes acontece de você levantar e você está cheio de pensamentos negativos.
essa vibração densa que está pairando no planeta. É a hora de você dar aquela parada, entrar em prece, chamar os seus anjos guardiões e pedir para que leve este irmão que ainda não está ciente da sua função de paz, para que ele seja atendido numa colônia, num hospital, aonde então será esclarecido a ele que não deve atuar de maneira negativa junto com seus irmãos da Terra. Entenderam como devemos trabalhar? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Leitura 52, Reverso. Num dos sonetos que compus outrora, chamei a dor de Mãe dos Imortais. Pois se tudo iludiu-me vida em fora, ela, fiel, jamais negou-me o ás. Como sois reagir quem sofre e chora? Não lhes prezava os arguilhões fatais. Nela enxergava um monstro que devora a feraz inimiga dos mortais. Expungindo das vestes enganosas da carne que enverguei anos seguidos, sinto-lhe agora as bênçãos dadivosas. Pobre de mim, não fossem meus gemidos lenidores de úlceras raivosas, de tempos semeados e esquecidos por Hermes Fontes. Sim, na vida passamos por tantas coisas, não é mesmo? Tantas vezes perdemos tanto tempo em lamentações e dores por coisas que não tivemos ou desejamos e se foram. Passaram-se os anos e perdemos a oportunidade de abrir os olhos para novas oportunidades, novos amores, novos trabalhos, novos amigos e nos fechamos devagarinho para o mundo. E, através do verso, podemos ver que sofrer e chorar eternamente não é bom para ninguém. Pois, quando nos desfazemos das nossas vestes mortais, da nossa carne, e entramos no mundo espiritual e podemos ver como numa tela de cinema tudo o que fizemos e tudo o que perdemos a chance de melhorar em nossas vidas. Por isso, paremos de reclamar agora e acordemos para a felicidade que é a verdadeira felicidade, que são os sentimentos bons que provocamos nos outros e que trazemos no coração. Tudo o que conquistamos aqui na Terra haveremos de deixar um dia, mas tudo que foi conquistado no coração e que plantamos nos corações dos nossos entes queridos, amigos, parentes e todos aqueles que passaram por nós, haverão de crescer como bênçãos dadivosas a carregar para tantas e tantas reencarnações. Então, paremos agora de lamentar a doença, lamentar o que perdemos e termos a certeza que, através da dor e através de tantas coisas que passamos, é que serviu para o nosso aprendizado. E assim, caminhando perseverantes, haveremos de encontrar um dia a serenidade e a paz que todos nós desejamos, pois esta felicidade não encontramos aqui na Terra.
esta felicidade, a verdadeira felicidade, está muito além do que podemos imaginar. E com certeza ela começa a nascer através do amor que plantamos e semeamos. Então, arregace as mangas, deixe o orgulho de lado e persevere no amor, e logo, logo você verá em sua vida a paz e a alegria desejada. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o retorno de nossa rotina na nossa casa, com nossas atividades, de vocês na escola, no trabalho, felizes pela oportunidade de todos os dias aprender cada vez mais. Agradeço a ajuda de vocês, a ajuda que sempre vocês dão para a nossa casa, as suas doações, pois juntos tudo podemos e nos fortalecemos e fazemos a diferença. A ajuda de vocês também no nosso projeto das placas solares. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta, por isso precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Está fazendo a diferença. Sei que em breve teremos este benefício e a nossa conta será bem mais reduzida. Agradeço também a vocês que estão divulgando a nossa campanha da cadeira do papai, da poltrona do papai, que muito ajuda nossas vovós, dando a elas mais conforto. Continue divulgando. E vocês são muito importantes nesta divulgação. Lembrando, mais uma vez, que nossas atividades estão de volta. O Reiki às quintas-feiras, de 14h30 às 16h30. O nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos às quartas-feiras, de 3 às 4. E a reunião com a nossa psicóloga Ceíra, reunião do luto, às quintas-feiras, de 1h30 às 2h30. Em breve teremos mais novidades, pois o Geide está vindo fazer palestras em nossa casa. Em breve falaremos sobre os horários que serão estas palestras. E agora chegou o momento do nosso aniversariantes do mês de fevereiro. Parabéns para Carlos José Pinto, Marlene Martim Campos, Milena Rosa de Souza, Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zareba,
muitas felicidades. Não deixem de comemorar, assoprar a velinha e ter ao seu lado pessoas que gostam de você e que ficam felizes com a sua felicidade. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar dos alimentos que fazem bem ao nosso corpo. Os alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, fubá, açúcar, pó de café e também o material de limpeza, que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e visitar as nossas vovós. Os materiais são desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Nós gastamos muito sabão em pó, sabão em barra e também detergente de pia. Se você não consegue trazer esses itens até a nossa casa, desejam ajudar a assistência, anotem a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix temos 2. Primeiro, o nosso CNPJ 34 022 756 000153. O Pix celular, que é do Santander, 9986 35298. Se você deseja vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você prefere passar no centro da cidade, pois você trabalha ou mora mais perto do centro do Rio? Então, anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato da sala: 3190-3873. A Simone estará lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você também pode deixar sua contribuição, seu donativo para o bazar ou o nome para as preces. Se preferir, anote o e-mail: nomeparaprece@acepaulodetarso.org. Lembrando que agora Paulo de Tarso também está no Instagram e no YouTube. Para acessar o YouTube, digite na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso, e lá você encontrará toda a nossa programação. E no Instagram você encontrará as fotos do nosso almoço, que foi maravilhoso, nosso almoço de carnaval. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422.
ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos tratar do tema O Espiritismo, que faz parte aqui do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. É o seu item 5º, item 6º e item 7º. Kardec nos fala a respeito do Espiritismo, a terceira revelação divina. Então ele diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma força, como de forças vivas sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso mesmos relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa, exemplifica, em termos claros para todo o mundo, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. As palavras de Allan Kardec são muito explicativas para nós, para que nós possamos ter noção de qual é a função dessa terceira revelação, que é o Espiritismo. Na ideia dele, com a qual eu concordo, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para nós, com base em novas descobertas científicas, com o avanço da moralidade do homem. Vem nos trazer explicações sobre as coisas específicas que o Cristo ensinou. Como diz Kardec aqui na introdução deste livro, o livro separou as máximas morais do ensinamento do Cristo, da vida do Cristo. Não se preocupou com outros eventos que ocorreram na vida, dos milagres, essas coisas, só a parte moral. E essa parte moral é inquestionável. Ela é perfeita. Qualquer pessoa, mesmo não cristã, pode se guiar pelas informações morais do Cristo. Então o Espiritismo se baseia nessas leis morais do Cristo. Por isso não pode ser contestado o que o Espiritismo ensina. Apenas nos mostra que muita coisa que estava meio estranha, oculta, que era levado como sobrenatural, fantástica, extraordinária, não é assim. São coisas naturais, são fatos da natureza. E o Espiritismo revelando as ligações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, que é o nosso mundo agora,
nos mostra que essas coisas acontecem, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. E nos ajuda a esclarecer as vicissitudes pelas quais todos nós passamos aqui. Todas as coisas que nos surpreendem, coisas horrorosas, ruins, tristes que acontecem conosco, com pessoas que a gente conhece, com pessoas que a gente ama. A gente não entende o porquê, mas o estudo através do mundo espiritual, das relações com o mundo corpóreo, as revelações da reencarnação, da lei de causa e efeito, nos mostra que tudo isso tem um motivo. Não é uma coisa aleatória, não é uma vontade de Deus, simplesmente. Há uma explicação que a ciência corrobora e que a moralidade humana, nos momentos atuais, também torna como básica, torna importante para nós isso. Então o Espiritismo não veio mudar nada, não veio mudar a lei de Moisés, não veio mudar as leis do Cristo, muito pelo contrário. Como disse o Cristo, veio fazê-las cumprir, mas de forma esclarecedora. Ele vem nos esclarecer como é que funcionam as coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito bem. Por hora, então, irmãos, nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Lembrando que este livro já está bem no finalzinho. Iniciaremos a leitura do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E continuemos a leitura de hoje. Leitura 73. Experiência religiosa. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa, para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heróica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção dos costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada a seguir noutra. Toda escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera demonstração. Assim também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. Se, para garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos, se, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas, ou se, para preservar-se na grande crise, tivesse provocado um entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto do povo.
Ao invés disso, vemo-lo a cada passo coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluiar-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos sem cogitar do bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que, para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanice de Barros Lima, André Luiz de Oliveira Medeiros, Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza Ribeiro de Carvalho, Marcos Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva, Miguel Ângelo Medeiros da Silva. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Amir Orlando Rodrigues, Sueli Orlando Medeiros, José Gilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva, Márcio Silveira dos Santos, Marcelo Silveira dos Santos, Ivo dos Santos, Amir Orlando Medeiros, Orlando Goulart Medeiros, Sérgio Goulart Medeiros, Erci Goulart Medeiros, Valdir Barros Lima. Nomes para a prece de 23 a 25 de fevereiro. Enfermos: Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanice de Barros Lima, André Luiz de Oliveira Medeiros,
Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza Ribeiro de Carvalho, Marcos Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva, Miguel Ângelo Medeiros da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, sem o devido culto à solidariedade na vida, indiscutivelmente, nossos passos, por mais firmes, não surpreenderiam à frente, senão desequilíbrio e perturbação, desentendimento e morte. Aprecie o valor da criatura em função da sociedade em que vive. Imaginemos o Senhor da mais alta fortuna terrena relegado a pleno deserto, o dono da melhor inteligência sem ouvidos que o ouçam, o pastor sem rebanho, o palácio imponente sem viva alma que o povoe, o navio mais suntuoso navegando sem ninguém. Não adiantam a excelência e o poder, a riqueza e o destaque sem proveito. A solidariedade reside nas bases mais simples da vida, para que a vida se estenda em cânticos de alegria e glorificação. A fonte alimenta o arvoredo, e o arvoredo protege a fonte, oferecendo-nos com isso a bênção do fruto. As pedras resguardam o cimento que as reúne, e o cimento equilibra as pedras que o consolidam, doando-nos o refúgio do lar. Tudo é interdependência e sustentação recíproca nos mínimos recantos da natureza, para que o homem desfrute o aprendizado da existência da carne, breve estágio de luta para a sublime ascensão à imortalidade vitoriosa. Atendamos assim aos impositivos da fraternidade e compreendamos que a lei divina, em tempo algum, nos deseja confiados ao insulamento que, no fundo, é sempre egoísmo, ainda mesmo quando nos retiremos do combate humano a pretexto de conservar a virtude e garantir a fé. A própria família consanguínea a que todos nós nos enquadramos é uma ordem de assistência mútua. Ninguém surge na terra sem o carinho do berço, e o berço é sempre a ternura da mamãe a desfazer-se em talentos de paz e de luz. Honremos, pois, ao Senhor, meu companheiro de todas as tardes. Honremos ao Senhor, que nos honra com as oportunidades atuais de realização e serviço, e amparando-nos uns aos outros, de acordo com as nossas deficiências, abreviaremos nosso caminho de acesso à felicidade maior, à felicidade espiritual. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores
nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.